Olá, galerinha, tudo bom, galera do nono ano? Vamos nessa para mais uma aula e a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 vai falar um pouquinho sobre censura, né? Sobre a questão dos artistas serem censurados. Então, é uma questão política aí que envolve a política e nós vamos ver como isso aconteceu na história do nosso país. Beleza? Vamos lá? Então, arte que não se cala. Então, a censura no mundo das artes. Vou ler esse texto aqui inicial para vocês e vai falar um pouquinho sobre a censura no mundo das artes. Em democracias como os Estados Unidos ou em ditaduras como Cuba, artistas são alvo de governos, grupos religiosos, organizações criminosas, empresas, radicais em redes sociais e todo tipo de gente que tenta censurar a arte. A censura cultural ainda é presente e muitas vezes difícil de denunciar. Só em 2015, a FRIMUS, organização internacional que presta consultoria à ONU, registrou 469 casos de censura e ataques contra artistas, sendo que 3 assassinatos. Então, o número representa um crescimento de 98% em relação a 2014. Isso é um registro de uma notícia que foi feita em 2018. Então, esse número com certeza pode ter crescido ainda mais, visto que isso é muito comum acontecer, a censura dos artistas, tá? Não só aqui no Brasil a gente está falando, mas a nível mundial. Então, a Constituição brasileira ela proíbe a censura de toda atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Só que há uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. Você acha que ela é respeitada? Você acha que no Brasil hoje a nossa Constituição que proíbe a censura, você acha que ela é respeitada? Ou seja, você acha que não há censura a artistas no nosso país? E a outra pergunta é, por que alguém poderia querer censurar um artista? Qual é o objetivo de alguém querer censurar um artista? Bom, que a arte, além do seu viés estético, pode ter uma força política e, por isso, é muitas vezes reprimida por diversas pessoas e instituições. A gente vai ver alguns exemplos disso, tá certo? Que aconteceu durante a história da arte. Saber como artistas enfrentaram a censura imposta pela ditadura da Era Vargas e pela ditadura civil-militar estabelecida no Brasil em 1964. Certo? Sim, ela existiu. Artistas de diferentes épocas e lugares enfrentaram em algum momento de suas carreiras algum tipo de censura à sua liberdade de expressão. No Brasil, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, 37 a 45, e ao longo da ditadura militar, de 1964 a 1985, o Estado restringiu liberdades, afetando diretamente a produção artística. Então, no período de Getúlio Vargas, né, em 1939, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, que era um órgão que, entre outras atividades, controlava a censura do país. Isso aconteceu na era Vargas, em 1939. E em 1964, os militares, com o apoio de muitos civis, né, que eram políticos, jornalistas, intelectuais, tomaram o governo do Brasil e colocaram o país até 1985 por meio de controlaram, né, o país por meio de uma ditadura. Muitas pessoas que posicionaram contra esse regime foram presas, torturadas e assassinadas, como aconteceu com o jornalista Valdemir Herzog. Nessa época, o artista Cildo Meirelles, ele realizou uma obra de protesto. Ele pegou essa nota aqui, ó, uma nota, na época era cruzado, se eu não me engano, e ele carimbou nas cédulas quem matou Herzog.
em várias cédulas, e essas cédulas circularam pelo país, né, como acontece hoje com o nosso dinheiro. Essas cédulas circularam com essa pergunta. Essa foi uma obra que Silvio Meirelles fez, uma obra protesto, né? Então, quem via essas cédulas via a pergunta de quem matou Herzog, né? Que a gente sabe, durante a história, né? A gente percebeu que aconteceu, né? Por causa devido à ditadura, tá? Então, no período de ditadura, fiscalizada por censores, que eram pessoas contratadas para avaliar o conteúdo das obras. Se os censores concluíssem que uma obra se posicionava de algum modo contra o governo, ou tinha o potencial de estimular o pensamento crítico em relação ao Estado, eles podiam proibir a veiculação de determinados trechos ou até da obra inteira. Só para vocês terem uma ideia, os artistas tinham que faziam suas músicas, falando de música, né? Eles criavam suas músicas e aí eles colocavam para os censores. Os censores analisavam a letra daquela música e muitas vezes, galera, a música não tinha nada a ver assim com o governo, não tinha relação nenhuma com o governo, mas era censurada alguma parte da música. Aí voltava para o artista e o artista tinha que refazer aquela parte, mesmo sem tendo nada, ou seja, não havia um critério específico para isso. A censura acontecia de forma aleatória, né? Os censores, eles achavam, na cabeça deles, na mente deles, eles achavam que isso pudesse causar alguma coisa contra o governo, e aí eles colocavam, né? E muitas vezes a gente teve arquivos que foram depois jogados na mídia, né? Vieram à tona na mídia, e aí viram que muitas músicas que eram censuradas, letras que eram censuradas, não tinham nada a ver com o governo. Então, aconteceu muito isso. Então, esses censores, eles eram responsáveis por fiscalizar, mas o critério de censurar não era só esse, né? Não era só o pensamento político crítico da música. Às vezes era porque eles queriam mesmo, eles não queriam a música, não gostaram da letra, e assim eles colocavam lá, tá? Em 1973, aí os cantores Gilberto Gil e Chico Buarque se juntaram e criaram a canção Cálice, tá? Essa frase era atribuída a Pai, afasta de mim esse cálice. O contexto da palavra cálice aí está se referindo a um objeto, né? No caso, o pedido de Jesus que Deus o livrasse do sofrimento. Só que eles perceberam a ambiguidade da palavra, né? Da palavra cálice, que pode ser no sentido da pessoa se calar, da pessoa ficar calado, né? E aí, ou seja, seria o governo, né, mandando as pessoas se calarem, e aí eles utilizaram essa palavra como uma forma de criticar a ditadura, tá? E de fornecer uma crítica, né, à ditadura militar, que a ditadura militar buscava calar os cidadãos, né, na base da violência. Então, outros versos foram escritos e eles decidiram cantar essa canção em maio de 1973, durante uma apresentação. O microfone de Chico Buarque foi desligado, ele ainda tentou usar outros microfones, mas todos estavam mudos. Ironicamente, o artista terminou calado pela organização do show. A canção foi impedida de ser gravada em disco e só foi liberada pela censura 5 anos depois. Então, essa música, Cálice, eu recomendo que vocês ouçam, tá? Tem ela na versão de Pete. É uma versão bem legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, é uma versão bem rock and roll. Acho que vocês vão gostar mais da versão de Pete. Então, Pete canta essa música, Cálice. Então, eu peço para que vocês observem, deem uma olhada nessa música e vocês analisem a letra dela, como ela foi cantada, né? Aqui tem uma parte falada, né? Esse silêncio todo me atordoa,
Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento venha emergir o monstro da lagoa. Então, música também é protesto. Então, muito antes, né, muitas músicas de protesto foram feitas antes e depois da ditadura no Brasil. Uma delas, também intitulada Cálice, foi composta quase 40 anos após a criação da original, pelo rap paulistano Criolo. Ela apresentou uma nova versão para a canção em 2011, abordando situações observadas em seu cotidiano. Mas há outros inúmeros exemplos, como a gente vai ver agora. Tá? Então temos a música de Belchior, que fala: em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos. Então essa é uma canção de Belchior, Alucinação. Nas favelas, no cenário, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição. Essa música, Que País é Este? Que por acaso foi utilizada também nos protestos que ocorreram em 2013, 2014, contra o governo, né? E que pode ser também utilizada hoje em dia. Enfim, ok, então vamos lá. Diz, tu quer a paz, eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém. Então, essa aí é uma música de Marcelo D2, foi feita em 2008. E Pátria Amada, de quem você é afinal? Do povo nas ruas ou do Congresso Nacional? Essa música é dos Inocentes, se chama Pátria Amada, certo? Beleza? Então a gente falou um pouquinho sobre essas músicas, sobre a ditadura, falamos um pouquinho sobre como isso afetou, né, a produção artística do nosso país. Bom, isso encerra a nossa aula de hoje, né? Falamos aí sobre ditadura. Vamos continuar falando na próxima aula sobre ditadura em outros tipos de manifestações artísticas. E por hoje é só. Valeu, galerinha. Até mais.